Então, o que nós temos que entender nessa noite? Que a nossa carne é um problema para nós. Ela não é nossa amiga. A carne é nossa inimiga. Como o mundo é o nosso inimigo. Como o diabo é o nosso inimigo. Então, nós temos 3 inimigos. Nós temos o mundo, temos a carne, temos o diabo. Então, quando você começa a entender que você nasceu de novo, que um dia você andava morta, andava morto e você não sabia. E nesse momento tem milhares de pessoas que estão lá fora, ou que estão dentro de igrejas, estão mortas espiritualmente, que ninguém contou para elas que elas precisam nascer de novo. Elas não sabem sobre o novo nascimento. Elas não conhecem sobre o novo nascimento. Elas conhecem a história de uma igreja, de uma religião, elas conhecem um dogma, uma tradição religiosa, mas elas não conseguem entender que precisam nascer de novo, porque nunca ninguém contou a elas. Então, o que elas aprenderam? E a maioria das pessoas aprenderam assim, eu aprendi assim, que eu deveria ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, que eu deveria ser uma boa filha. Eu sabia que eu iria morrer. E eu pensava que depois da morte, Deus ia olhar para mim, ia ver que eu era uma pessoa boa, e eu iria para o céu. Ele iria decidir. Então, que eu deveria fazer coisas boas, ser bondosa. Então, isso me garantia um bom lugar. Só que isso não é real. Não é verdadeiro. Isso é mentira. Porque não existe nada que o homem morto possa fazer para entrar no céu. A pessoa mais bondosa dessa terra, se ela não nascer de novo, ela não vai entrar no céu. E você tem que entender isso, porque se você não entender isso, você não vai ajudar as pessoas. Você vai olhar para as pessoas e vai deixá-las sem saber da verdade. Quando você nasceu de novo, o seu homem interior acendeu uma lâmpada dentro de você. O homem dentro de você nasceu de Deus, perfeito. Só que ele nasceu imaturo como um bebê. Ele precisa da palavra e precisa do Espírito Santo para ele amadurecer, crescer. Ele precisa orar no Espírito Santo, porque a oração em línguas é o próprio Espírito de Deus trazendo a oração perfeita que aquele bebê precisa. É por isso que a pessoa que não ora em línguas, ela não tem a sua fé edificada. Ela não tem edificação. E sem edificação, você não mortifica o seu corpo. Quem vai dirigir a sua vida é a sua carne. Então imagina, você nasceu de novo e a sua carne continua mandando em você. Você continua fazendo as mesmas coisas, porque a sua mente continuou carnal. Nós temos que renovar a mente com o poder da palavra. Você tem que saber que existe poder dentro de você, pela pessoa do Espírito Santo. Que essa vida que você está vivendo pode ser completamente transformada pela edificação da sua fé. Para você ser encaixada no corpo de Cristo, na função específica que Ele determinou para você. Quer você queira, quer não, você nasceu com um chamado. Existe um lugar no corpo de Cristo que só você pode ocupar. Então imagina o homem e a mulher que passam 80, 90, 100 anos nessa terra e gastaram o seu tempo inutilmente, correndo atrás do vento. Não construíram nada para Deus, simplesmente nada. Se conseguiram nascer de novo, se alguém ministrou a eles, porque existe uma fome em você. Foi a sua fome que te trouxe para a verdade. Foi a minha fome que me trouxe para a verdade. Então o apóstolo Paulo, ele explica aqui com muita clareza. Que você lê do capítulo 1 até o capítulo 7 de Romanos,
você vai perceber que Paulo fala muito sobre a velha aliança e a antiga natureza. Porque o homem precisava descobrir que ele estava morto, que ele era a carne dele era mal. E o único jeito do homem entender que ele não tinha nada de bom foi por meio da lei. A lei veio para dizer para o homem que ele era um pecador. Porque a lei dizia, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode cobiçar. Mas ele cobiçava, ele matava, ele roubava. Aí entra a pessoa poderosa de Cristo. Cristo não é a lei, ele é a graça. A lei acabou. Hoje você vive livre pela graça do Senhor. Não existe nada que você possa fazer. É tudo de graça, é impagável. Você recebeu tudo de Deus de graça. Você pode nessa noite entrar na presença de Deus com intrepidez, sem medo, sem temor, porque o preço foi pago para você. Romanos capítulo 8, versículo 7. Paulo começa a falar nesse versículo que a mentalidade da carne é inimizade contra Deus. Então a sua carne, ela nunca pensa nada de bom para Deus. Ela é uma carne religiosa. Ela ama todo aquele cerimonial. Ela gosta disso. Ela gosta de parecer que é boa. Só que a nossa carne não é boa. Por isso, Paulo diz, o pendor da carne, a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A carne nunca vai se sujeitar. Jamais. Ela tem que ser mantida morta. Pega comigo Mateus.